né? Eu queria me apresentar, eu sou Michele, eu sou advogada, especialista em direito das pessoas com deficiência e previdenciário. Carla? Eu sou Carla, sou contabilista, sou advogada, sou mãe de uma criança com autismo e trabalho já há 20 anos na área de Previdência, INSS e desde que eu criei o Autismo Legal, eu estou trabalhando também com pessoas com deficiência. Hoje em dia o Autismo Legal é o maior projeto do Brasil de divulgação dos direitos do autista e é muito legal estar aqui com vocês e com as minhas amigas que eu gosto tanto. Lelê? Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Letícia Lefebvre, eu sou advogada, eu sou pesquisadora nos direitos da criança e do adolescente há alguns anos, uns 25 anos mais ou menos, e agora eu estou me especializando em inclusão e direitos da pessoa com deficiência, mais focado na área de direitos da criança e do adolescente. Eu sou administradora e moderadora da página Crianças Especiais, uma das maiores páginas no país, no Facebook, que trata sobre inclusão e direito da pessoa com deficiência. Obrigada por nos receber hoje. Eu tô achando maravilhoso esse negócio, gente. Estou assistindo aqui, tô vendo todas as perguntas. Boa noite para todo mundo. Tá um monte de gente mandando recadinho para a gente, super fofo, agradecendo a live. E, pessoal, primeiro, para introduzir aí sobre o assunto BPC, é importante a gente falar o que é BPC, porque, apesar da gente falar muito sobre o assunto, muita gente hoje, quando eu divulguei nos grupos, me perguntou o que é BPC. Então, BPC é um benefício assistencial criado pela Lei de Loas, em 93, de um salário mínimo, onde, para ter direito a esse benefício, você tem que ser um idoso, né, acima de 65 anos, carente, que você não consegue, e nem a sua família consegue prover a sua sobrevivência, e pessoa com deficiência. Lembrando que o autismo leve também pode requerer aí o BPC. E agora, para falar um pouco sobre a polêmica que a gente viveu aí ultimamente, porque lá atrás, o benefício, para você ter direito a esse benefício, você tinha que ter um critério de renda, e esse critério de renda é 1/4 de salário mínimo. E ao longo desses anos que a gente vem discutindo essa questão do critério de renda, inclusive na Justiça, em 2013, o STF resolveu ampliar e flexibilizar esse critério, que é chamado de critério de miserabilidade, assim, foi um termo usado pelos ministros na época para flexibilizar. E depois disso, lá em 2019, voltamos novamente a falar dessa ampliação do critério de renda, né, que foi votado pelo Congresso Nacional, foi publicado e criado uma lei onde foi ampliado o critério de renda de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. E essa semana nós tivemos aí a polêmica de que o presidente, através de uma medida provisória, fixou aí o critério em 1/4 de salário mínimo, voltando ao status da Lei de Loas. Oi? Só um adendo, Michele. Inferior. Esse é um grande problema, essa palavra, porque antes era inferior ou igual. Agora, com esse inferior, é uma grande preocupação. Vou dar minha opinião. Eu não me preocupo com esse inferior, exatamente porque o STF já ampliou. Sim. E outra coisa, medida provisória, nós vamos falar sobre isso também, o que é a medida provisória, que é o executivo querendo se meter num lugar que não é dele, né? Para termos legais para a pessoa entender. O executivo, quando não tem algo, né? Porque ele entendeu, lá atrás da polêmica, ele entendeu que o critério devia ser fixado em 1/4, aí veio a lei de auxílio, que vocês vão falar, eu só estou dando uma resumida para a gente chegar nas pessoas. Então, através de uma medida provisória, que não é um instrumento legal para fixar este critério, né? Porque ele foi fixado por uma lei, e o que aconteceu de lá para cá
foi exatamente uma discussão de fonte de recurso e orçamento. Por isso que, na vacância, né, na inércia, o presidente, né, se sentindo no direito de colocar aí um limite, criou essa medida provisória, que, ao meu ver, é uma aberração. Não entendo como a equipe técnica dele teve coragem de fazer essa medida provisória, mas a gente está aqui para discutir sobre o caso e agora as minhas colegas vão complementar. Mas, Mi, deixa eu só falar uma coisa. Apesar da gente ter toda essa discussão com relação a quem pode alterar alguma coisa, enfim, a lei e o decreto e tudo mais, a gente sabe que isso vai ser desculpa para o INSS negar, indeferir alguns benefícios, né? Porque entende uma coisa, assim, antes era igual ou inferior, e agora só está no inferior. Nossa, Carla, que diferença isso faz? 1 centavo. Perfeito, é verdade, 1 centavo é um valor quase insignificante, mas se a gente considerar uma família, né, numa situação de vulnerabilidade muito clara, uma família de 4 pessoas, que uma só dessas pessoas recebe um salário mínimo, se a gente divide um salário mínimo por 4, a gente está exatamente num quarto. E se o INSS usar esse decreto como base, já vai ser negado, porque 1/4 já ultrapassa, não é inferior. Entende? É um termozinho que faz muita diferença. Entendo que vai abrir aí uma onda de judicialização todos e de uma discussão. Sim, existe, a gente sabe que existe, que nós, operadores do direito, nós sabemos que existe as decisões do STF, a gente sabe, nós sabemos de uma série de coisas que as outras pessoas que estão no dia a dia, que estão lá pleiteando o OAS, não sabem, o BPC o OAS não sabem. Então, a minha maior preocupação nesse momento é o quê? É a dor de cabeça. No futuro, esse 1 centavo provavelmente vai ser sanado administrativamente ou judicialmente, porque há a possibilidade de abatimento de despesas, despesas com fraldas, medicamentos e tratamentos que não são oferecidos pelo SUS, mas você tem que ter a comprovação disso. Eu sei, nós sabemos que isso vai ser dirimido, mas vai causar muita dor de cabeça e vai ter muita gente carente, gente que passa necessidade, passando fome. Por quê? Porque vai ter esse benefício suspenso. Até eles provarem essa diferença de 1 centavo, o benefício já foi suspenso, já é 1 mês sem ter o que comer. Essa é a grande preocupação. A gente sabe que existem instrumentos jurídicos, a gente sabe que existem maneiras de resolver isso, nós, operadores de direito, mas quem está lá, na lida, passando fome, é interessante saber que não dá para deixar quieto. Que não dá para deixar quieto, tem que ficar observando, tem que ficar atento, muito atento para qualquer movimentação, para que não tenha o benefício suspenso. Só uma coisinha, deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Quando a gente fala tudo isso, a gente está falando em vias administrativas. O que é uma via administrativa? Você vai no INSS, você solicita isso sem nenhum juiz no meio do caminho. Porque quando a gente chega em juízo, a conversa muda. Esse fator de 1/4 do salário mínimo já pode ser desconsiderado. Não existe uma regra absoluta de valor em juízo. Mas, administrativamente, a coisa está complicada. E daí você fica com o benefício suspenso até você resolver isso na esfera judicial. Entendeu? Essa é a nossa grande preocupação nesse momento. Porque lembrando que é importante a gente falar para as pessoas que essa live é exatamente para explicá-las, né, que não são operadores do direito, são pessoas, são pais, são famílias, que ficam desesperadas, principalmente na internet, que é um meio onde tem muita fake news, né? Gera aí muita expectativa nas famílias, gera um medo muito grande nas famílias. Então, eu resolvi chamar vocês para fazer essa live exatamente para a gente se manifestar, para a gente criar um movimento grande, porque medida provisória tem prazo. Quando o governo ele cria uma medida provisória, ele está querendo ganhar tempo, eu entendo dessa forma, ganhar tempo
para negociar algo por trás. Então, as famílias de pessoa com deficiência hoje, que recebem o benefício, famílias de idosos que recebem o benefício, têm que se mobilizar. E para quê? Para que essa medida provisória ela seja revogada. Porque, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, e o que eu mais falei desse ano foi de medida provisória, que eu já sei de cor a Constituição, fala o seguinte, que o prazo da medida provisória, né, se ela não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, ela entra em regime de urgência. Só que nós já sabemos que os parlamentares têm vários instrumentos para dar um jeitinho e de não analisar essa medida provisória. Ela é um instrumento urgente, de emergência, e o que eu quero que vocês saibam é que a gente tem que se mobilizar nesse sentido para que os parlamentares, ao chegar a essa medida provisória no Congresso, porque ela tem que ser apreciada pelas duas casas legislativas, ao chegar, que a gente se mobilize para que essa medida provisória ela seja revogada. Essa é a medida mais certa, porque como a Carla estava falando e a Letícia estava falando, quando chegar lá no administrativo, porque no administrativo vai ser barrado, de qualquer jeito. Se tiver meio centavo, vai ser barrado, porque é a interpretação da forma que aquele servidor vai dar, né? Agora, quando chegar na justiça, aí a coisa fica diferente, porque nós já temos os critérios, nós já temos a lei, e nós temos uma medida e um instrumento que não pode alterar uma lei. Só lei pode alterar lei, tá? Então, o que a gente quer que vocês entendam é que, sim, foi grave, foi uma medida provisória que vai trazer prejuízos às pessoas com deficiência, e que, se a gente não se mobilizar, não vamos ter êxito. A gente precisa se mobilizar, porque eles estão ganhando esse tempo para lá na frente, com as palavras e as falas do ministro da Economia, com o ministro da Cidadania, o tempo inteiro são voltadas na questão da renda. Inclusive, hoje, eu estava lendo a notícia da publicação da medida provisória no site do Senado. O governo federal se manifestou exatamente da mesma forma que ele tinha se manifestado do veto, lá atrás. Aí vocês vão explicar do veto, que é a questão do orçamento. Porque naquela época a gente conseguia pagar um quarto, agora a gente não consegue pagar meio. Mas a lei foi aprovada. E aí? Como que fica isso, né? Vamos lá, menina. Então, eu só queria fazer um adendo, antes de qualquer coisa, para as famílias que não têm rendas, aquelas famílias que não têm nenhum tipo de renda e já recebem o BPC. Mas eu tenho um filho, sou eu, 2 filhos, mas eu não tenho renda. Essas pessoas não entrem em pânico, nada vai mudar na vida de vocês, ok? Quem não tem renda nenhuma. O que está acontecendo? Várias pessoas, ao checarem as informações que constam no CAD único delas, estão sendo surpreendidas com uma renda per capita superior à renda que elas têm. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar atento à renda per capita que está constando no seu cadastro único. Por quê? Uma coisa que vale a pena a gente falar sobre isso, que me quebrou a cabeça essa semana, várias vezes eu coloquei em pauta de discussão no nosso grupo, que é o seguinte: o BPC não conta como renda. Para quê? Para recebimento de outro BPC, ok? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa idosa, seu avô recebe o BPC, seu filho com deficiência pode receber o BPC. Outra pessoa com deficiência pode receber o BPC. 4 pessoas com deficiência podem receber o BPC, desde que comprove que haja deficiência, ok? Que haja a necessidade ou que a pessoa seja idosa. Então, várias pessoas da mesma família, desde que se enquadrem nos critérios, podem receber o BPC. E, nesse caso, a renda do BPC não conta. Mas o que está acontecendo? Algumas pessoas estão sendo surpreendidas de que a hora que chegam no CRAS, falam que elas têm renda de R$522, por exemplo, quando é uma mãe e um filho, ok? Elas estão sendo surpreendidas por isso. Por quê? Porque o BPC entra como renda no sistema do CRAS.
Então, você tem que ficar muito atento para quanto está a sua renda no CRAS. E outra coisa... Vamos só ajudar o povo a entender um pouco as coisas? Vamos lá. Vamos primeiro retomar quem tem direito ao BPC, ao LOAS, né? BPC, Benefício de Prestação Continuada, LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. São dois nomes que são usados para exatamente a mesma coisa, que é um benefício, não é uma aposentadoria. A gente já pode matar uma pergunta que estão fazendo aqui para a gente, né? Posso aposentar meu filho? Gente, a gente só aposenta quem trabalha e quem contribui para o INSS. Quem nunca trabalhou, quem nunca contribuiu para o INSS não vai aposentar, mas pode receber esse benefício. Quem tem direito a receber esse benefício? Pessoas idosas, acima de 65 anos, e pessoas com deficiência, que têm uma renda muito baixa. É um tal do critério da miserabilidade. O que é esse critério da miserabilidade? É a pessoa ter que gastar mais do que ela consegue ganhar. E aí que é o bacana, quando a gente fala tanto para vocês, solicitem em juízo, porque quando chega em juízo, ninguém vai pegar o salário mínimo e vai dividir por 4. O juiz vai apurar se o quanto a família ganha é o suficiente para as despesas necessárias daquela pessoa com deficiência e das outras pessoas da casa. Então, isso é super importante a gente entender a lógica da coisa, ok? Mas, quando a gente solicita isso administrativamente, vocês sabiam que para solicitar o BPC você não precisa de advogado. Você pode fazer tudo isso sozinho. Eu não sei mexer no computador. Tudo bem, liga no 135. Do outro lado da linha tem um funcionário que está lá para atender exatamente as pessoas que não têm toda essa habilidade nas redes, na internet, em carregar documento e tudo mais. Então, você pode fazer tudo isso sozinho. Okay? O que a Letícia estava falando é muito, muito importante, porque muita gente acha que porque uma pessoa da casa recebe o BPC, outra pessoa não recebe. E não é isso. O BPC, o valor que é recebido de BPC não é considerado uma renda. Não dá para financiar, não dá para fazer empréstimo consignado, não dá para pegar empréstimo do banco, você não consegue fazer nada disso com o BPC. Por quê? Porque ele não é vitalício. Você pode perder ele mês que vem, se você tiver uma renda acima do limite. Você não tem como garantir esse BPC para o resto da vida, a não ser que a pessoa com deficiência continue incapaz de prover o seu próprio sustento. Aí ela pode receber a vida inteira, mas não tem como ninguém te garantir sobre isso. Então, eu moro com a minha avó e tem uma pessoa deficiente. A minha avó recebe BPC. A pessoa com deficiência também recebe. Eu tenho 2 filhos com deficiência. Os 2 filhos com deficiência podem receber, desde que esteja cumprido o critério da renda, né, abaixo de 1/4 do salário mínimo. A gente estava comemorando que é para meio salário, né? Contar só uma coisa que aconteceu nessas últimas semanas, antes de virar o ano. Muita gente mandava mensagem, não só para mim, mas para outras meninas também. Quer dizer que agora, a partir de janeiro, vai passar a renda per capita para meio salário? E eu respondia normalmente assim, tecnicamente sim, mas eu tenho até medo de comemorar, porque eu estava apostando que ia aparecer alguma novidade do governo para puxar o tapete. E foi só você falar. Foi só você falar que aconteceu. E uma coisa que é interessante falar, que algumas pessoas, inclusive, me mandaram print, que tiveram a aprovação com meio salário mínimo durante a pandemia. Então, no período de abril até dezembro, o BPC foi aprovado com o critério de renda de meio salário mínimo. E essas pessoas estavam aflitas. Por quê? Porque elas estavam com medo que agora foi para o inferior a 1/4 do salário mínimo, se ela ia perder o benefício ou não, que ela acabou de ganhar e ela está guardando para receber. Foi exatamente o que a gente estava falando, né? Que a gente não sabia qual seria o critério utilizado, uma vez que estava sendo discutido 1/4, Tribunal de Contas, a Justiça, inclusive o Gilmar Mendes tinha aí suspendido, né? Teve a suspensão do critério. Sim. Aí agora veio aí essa medida provisória para fixar, mesmo que seja em 120 dias, né, que é o prazo da medida provisória, mas muita coisa até lá pode acontecer. Mas só vai acontecer se a gente se organizar, porque se a gente não se organizar, vai ficar 120 dias, vai perder a validade, e aí os parlamentares vão permanecer da mesma forma, questionando a suspensão, cobrando, e nada se resolve. Em 2019, foi uma mobilização muito grande, eu participei dessa mobilização para ampliação, porque as meninas, a gente está conversando muito sobre o BPC, mas eu não sei se eu falei para vocês
que eu defendo, inclusive já protocolei lá um projeto no Senado Federal, quando eu trabalhava lá, da desvinculação da renda per capita da família, porque eu entendo que o BPC é da pessoa com deficiência, independente do critério de renda, independente dela ser trilionária, trilhardária. Mas calma, senão a gente vai fazer confusão na cabeça do povo, tá? Então, calma. Não, é uma opinião. O que é projeto de lei é outra história, o que a gente acredita que deveria é outra história, mas hoje não é porque você tem um CID do autismo ou um CID ligado a qualquer tipo de deficiência que você tem direito a BPC. É necessário ter a deficiência, é necessário ter a incapacidade para o trabalho. Quando a gente fala de crianças, qualquer criança é incapaz para o trabalho, ok? Sim. Quando a gente está falando de pessoas acima de 18 anos, é necessário comprovar a incapacidade para o trabalho ou a incapacidade de se manter no trabalho, né? Porque tem gente que consegue trabalhar, mas não consegue continuar no serviço. Então, tudo isso é necessário comprovar, mesmo em juízo, é necessário comprovar para ter direito ao benefício, ok? Então, isso é legal. Deixa eu aproveitar, então, que a gente está desmistificando umas coisas. 13º salário, gente, não tem já ia falar isso. Tá bom? Então, todo mundo pergunta sempre, tudo, a gente já falou isso várias vezes, mas só para relembrar. Infelizmente, não tem. Tá? Não, cuidado com aquelas mensagens que vocês recebem naqueles grupos de WhatsApp, aqueles grupos que a gente sabe que existe no Facebook. Vamos receber 13º BPC. O 25% também em cima do auxílio. Não existe isso, não. Tá, gente? BPC é um salário mínimo e ponto final. Por mês, sem 13º, sem adicional, sem nada. Sem abono, sem adicional. Quem está mandando pergunta pode continuar, porque eu estou com todas as perguntas aqui, tá bom? Então, eu estou olhando todas as perguntas e a gente vai... Não é lei. Projeto de lei não é lei. Projeto de lei não é lei. Tem que ser discutido. Então, exatamente. A questão do BPC, abono natalino, gente, o que teve de mensagem, o que teve de mobilização na internet, como se amanhã fosse sair e não aconteceu. Então, não sejam enganados. Não vai atrás de coisa que parece incrível, porque não é incrível, acreditem. Exatamente, nem tudo que parece na internet é verdade, então tomem muito cuidado. Tem uma pessoa que me perguntou, você falou da renda, então eu já vou complementar a sua pergunta, a sua resposta, tá. Do cálculo de renda. Como é calculado a renda per capita, né? Eles somam todas as rendas da família, aquelas pessoas que moram sob o mesmo teto, e dividem aí entre os moradores, né? Então, vamos lá. Pegou todo mundo, Carla, Letícia e Michele moram numa mesma casa. Cada uma recebe R$ 1.100. Nós vamos pegar a renda das três, somar e dividir pelo número de moradores na casa. Ou seja, se aquilo ali ultrapassar 1/4 de salário mínimo, nós não teremos direito, essa pessoa que mora nessa casa, que é a pessoa com deficiência ou idoso, não terá direito ao benefício assistencial. Lembrando que a renda vinda de BPC, de outro BPC, não entra nessa conta, ok? A renda de bolsa não entra, nenhum benefício assistencial do governo entra nessa conta, tá? É renda de trabalho, não importa se de bico, se é de aluguel, se é salário registrado, se é contrato, enfim, essas rendas entram, ok? Posso perguntar mais uma coisa, então? Quem tem benefício que foi concedido judicialmente, nunca mais perde? Depende da fase judicial, né? Porque se você ainda estiver discutindo o processo e não tiver uma sentença transitada em julgado que te deu direito, você não tem mais como recorrer nem o INSS, aí você não vai perder. Agora... Mas calma. Pode completar. Pode. Então tá, então calma. Tem gente que recebeu o direito ao BPC em juízo. E aí, de repente, graças a Deus, a vida dessa pessoa mudou. E agora está todo mundo trabalhando, tem uma renda melhor e tudo mais, você pode sim perder o seu benefício. Deixa eu aproveitar então falar de uma coisa, que a turma pergunta direto. Eu recebo BPC, eu posso comprar uma casa? Gente, muito cuidado.
né? Você até pode comprar uma casa, se você vender uma casa, vai comprar uma outra com o valor, né, que vendeu de uma para outra. Se você recebeu uma herança, então você vai usar essa herança para comprar uma casa. Agora, convenhamos, se você recebe BPC e está sobrando dinheiro para comprar uma casa, ou está sobrando dinheiro para comprar um carro, com todo o carinho do mundo, tem alguma coisa de errado. Você provavelmente informou renda, ou melhor, deixou de informar a renda que você tinha para conseguir o BPC, porque recebendo um salário mínimo por mês, não vai sobrar dinheiro para comprar um carro zero com isenção, ou para comprar um imóvel financiado. Então, entendam que essa questão do BPC tem que bater um cálculo matemático, assim, sabe? Então, eu tenho um cartão de crédito que eu estou pagando R$1.000 por mês de cartão de crédito, eu pago mais R$500 de escola, eu estou pagando mais 300 de convênio. Com que dinheiro que você está pagando isso? Se você tem tudo isso de renda, é sinal que provavelmente você esteja fora da renda do BPC, você pode perder. E não só perder o BPC que você está recebendo, mas ter que devolver aquilo que você já recebeu. Muita gente está tendo que devolver. Então, esse negócio brasileiro tem uma coisa assim, que é muito legal da gente gostar de ajudar um ao outro. Mas emprestar cartão de crédito pode ser um problema seríssimo para quem tem BPC. Comprar carro em nome de alguém da família pode ser um problema seríssimo, porque oficialmente o carro é seu. E até você provar que o fulano comprou no seu nome que não é você, você pode ter perdido seu benefício. Então, muito, muito cuidado. Tá bom? O benefício, e principalmente para quem precisa, para quem está na situação de miserabilidade, né? Fala, Lê, desculpa. E uma coisa que aconteceu muito, que a gente pôde identificar durante o auxílio emergencial, pessoas que recebem BPC que emprestam nome para abrir empresa, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado. Você empresta marido, mas não empresta o nome, né? Não empresta o marido nome. eu também não empresto, não. Nem eu também não empresto. Eu também não empresto, não. Mas não emprestem. Filho, marido e nome, a gente não empresta, viu, gente? Não empresta para ninguém o seu nome. Seu nome é a coisa mais importante. E outra coisa que tem que falar, que as pessoas não tomam cuidado, de preencher cadastro em tudo que é lugar. Gente, só em órgão oficial, ok? Você vai... Onde que ficam os seus dados que tem as suas informações... sobre a sua renda, sobre as suas informações no governo, no cadastro único. Quem que faz a gestão do benefício? O INSS. Então, não coloquem seus dados. E outra coisa que está acontecendo bastante, está aparecendo gente em tudo que é lugar, porque tem uma coisa que até a Carla poderia falar para nós, sobre o imposto de renda que está aparecendo em alguns extratos do benefício. E tem gente oferecendo esse serviço. Não, tem gente que está pedindo senha, tem gente que está pedindo acesso, nem pedindo senha. O que aconteceu com uma pessoa que eu fiquei tentando ajudar essa pessoa até identificar o que tinha acontecido, o que acontece? Uma pessoa fala, então eu posso te ajudar a receber esse dinheiro. Como é que eu faço? Então eu posso fazer o cadastro para você? Me manda o seu CPF, o nome da sua filha, o NIS, tudo, que eu vou responder umas questões, eu vou fazer esse cadastro para você e eu já te mando esse dinheiro. Gente, cuidado com isso. Está acontecendo muito, muito, muito. Seu CPF você também não passa para ninguém. Seu CPF é seu, não empresta para ninguém. Mas doutora, você me ajuda? Eu ajudo. Né? Nós ajudamos, não tem problema, mas você não passa informação, você não passa CPF para ninguém, print, você risca tudo, onde tiver informação pessoal, dados pessoais, você não passa para ninguém, ok? Ok, então deixa eu falar rapidinho desse. E a Carla, você poderia explicar sobre isso? É o seguinte, quando o INSS demora para analisar todo o seu pedido e tudo mais, muitas vezes demora 3, 6 meses, 1 ano, infelizmente, às vezes demora até mais do que isso. Quando você recebe todo acumulado desde a data que você agendou. Isso significa que se demorar 1 ano, pelo menos R$12.000 você vai receber. Como o valor, quando fica alto, existe, de acordo com a lei, a retenção do imposto de renda. Então, quando você recebe sua carta de concessão, aparece ali o valor que você tem para receber, o quanto de imposto de renda foi retido e o quanto você vai receber do líquido. E é um valor razoável que fica retido como imposto de renda. Se você tiver isso, pega esse extrato do imposto de renda só no primeiro ano, só quando você recebeu o acumulado. No BPC que você recebe mês a mês, não vai ter nada retido, porque é isento. Ok? Mas quando você recebeu o acumulado, pega o extrato de imposto de renda,
lá no meu INSS mesmo, e você pode procurar um contador ou alguém que saiba fazer o imposto de renda. Porque, neste caso, é possível a gente declarar, fazer o imposto de renda em nome da criança, da pessoa que recebeu o VPC, e depois você recebe a restituição. Tem um monte de gente recebendo restituição desse valor, tá bom? Então, é um negócio simples, não precisa ser nenhum super contador para fazer isso, mas é bem legal, é muito importante a gente ter acesso a essa informação. Diga. Só fala uma coisa para a gente que vale a pena acrescentar, que quanto tempo a pessoa pode pedir, depois de quanto tempo, até quanto tempo a pessoa pode pedir isso? São 5 anos, né? Até 5 anos depois do seu imposto de renda retido, você pode solicitar, ok? Então, dá uma olhadinha no seu extrato de imposto de renda dentro do meu INSS. Se tiver alguma coisa, algum valor na linha do imposto de renda, você procura um contador, alguém que saiba fazer imposto de renda para declarar isso e a criança ter a restituição. Eu já tive um tanto de gente aí, depois que eu dei essa informação, que eu fiz imposto de renda deles e eles receberam um dinheirinho que ajuda a casa de todo mundo, tá bom? Meninas, vou fazer uma pergunta que está bombando. Quanto tempo demora para sair o benefício, depois que a gente dá a entrada? Nossa. Só Jesus Cristo que sabe. Olha, gente, eu acompanhei que teve gente que pediu em abril, em setembro já teve benefício concedido, inclusive com meio salário mínimo. Não me pergunte por quê, como é que essa pessoa conseguiu. E tem outra mãezinha que me mandou mensagem hoje, falou do que está aguardando faz 3 anos. Então a gente... Pode terminar que eu tenho a dica. A gente não sabe. Inclusive, hoje eu estava acompanhando as últimas notícias sobre as pessoas com deficiência. O ano passado, saiu uma notícia que o ano passado houve poucas concessões de BPC. Claro, ninguém está todo mundo aguardando análise, tem um monte de gente aguardando análise, assistência, perícia, assistência social, análise. Então, como não andou muito as coisas, consequentemente não houve muitas concessões de BPC ano passado. É uma coisa lógica, né? Isso não é culpa da pandemia, não. Porque o ano passado a gente teve a pandemia, mas no ano de 2019 não tinha pandemia. Então, é porque o INSS está ruim mesmo, não está trabalhando da forma que tinha que trabalhar. Mas uma dica para essas pessoas que estão esperando há muito tempo o benefício e não tiveram nenhum retorno. Ouvidoria do INSS. Todas as pessoas que me procuraram, que foram na ouvidoria através da dica, resolveram o problema e eles fizeram assim, ó, porque eles não gostam de ter problemas e nem de questionamentos. Então, a ouvidoria está ali para verificar a atuação daquele órgão. Se aquele órgão não está dando aí assistência da forma que devia dar, eles recebem aí uma punição. Então, está na hora de vocês questionarem na ouvidoria do INSS. Você pode mandar por carta, você pode ligar no 135, e você pode fazer no pela site internet. Também. Você pode fazer na internet, tá? O site da ouvidoria é engraçado o endereço, mas enfim, é antigo.inss.gov.br/ouvidoria. Mas se você não sabe, dá um Google, coloca ouvidoria INSS, já vai aparecer o link, tá? Mas e só uma coisa, legalmente, só falar um negócio, Lê, legalmente o prazo do INSS analisar tudo é 45 dias, mas gente, isso não acontece nunca, tá? Então assim, passou de 3 meses, abre a reclamação na ouvidoria, manda ver, porque agiliza assim. Depois que a gente abre a reclamação da ouvidoria, o processo é agilizado, então vale a pena. Então, algumas pessoas, eu orientei algumas pessoas para ir na ouvidoria. O que eles estão me informando? Que quando eles ligam no 135 do INSS, eles estão tendo dificuldade de atendimento. Então, pode utilizar essas outras ferramentas, o site que a doutora Carla passou e também eu mandar por carta, como a doutora Michele orientou. Então, se não deu por um jeito, vamos pelo outro, que a gente sabe que quando a gente reclama, as coisas funcionam. A gente teve essa experiência no auxílio emergencial, quem reclamou teve seu benefício reconhecido. Uma coisa que as pessoas estão perguntando bastante é sobre a antecipação do BPC, porque a última portaria que saiu só prorrogou até 30 de novembro, mas tem muita gente que continua recebendo. Entendeu? Tem muita gente que continua recebendo, inclusive, cada vez que eles sacam, aparecem. Então, eu, pelo menos, eu não consegui encontrar alguma lei que prorrogou, alguma portaria que tenha prorrogado a antecipação do BPC. Mas se estão pagando, quer dizer que você está atendendo os critérios. Ou de uma hora para outra, eles vão suspender isso aí. Então, sim, de uma hora para outra eles vão suspender.
Sim, mas quem está recebendo, continua recebendo. E outra coisa que aconteceu com várias pessoas é que quando eles vão receber essa antecipação, tem uma ordem de pagamento, que quer dizer, tem um dinheiro no nome do CPF da pessoa com deficiência, da criança ou do adolescente com deficiência ou adulto. O que está acontecendo? Os bancos estão empurrando cartões e abrindo conta para essas pessoas. Então, se você chegar e abrir uma conta, um cartão, você fala, cancela, eu não quero nada disso, eu só quero receber o meu pagamento, a minha ordem de pagamento. A gente coloca por escrito isso. Coloca por escrito. Escreve, pode escrever no papelzinho de pão. A gente nem tem mais quase papelzinho de pão, né? Mas coloca ali, eu quero que cancela. Assina aqui, fazendo favor, que eu pedi para você cancelar, para você ter tudo documentado, tá bom? Tira foto daquilo, filma, você cortando o cartão, enfim. Você cancelar esse cartão e você cancelar essa conta não quer dizer necessariamente que você está cancelando seu benefício, porque o benefício você vai receber por meio de uma ordem de pagamento, de um dinheiro que foi depositado para o nome da pessoa com deficiência, e não necessariamente você precisa de cartão. Já que a gente está falando de INSS, eu estou vendo uma pergunta da Ana Paula, que a Ana Paula tem um grupo só de pessoas que recebem BPC. E eu tenho visto lá uns problemas que estão acontecendo, porque o INSS ele está cobrando uma tutela. Pasmem, escutem isso que vocês vão ficar de boca aberta agora nesse momento. Já até sei. Tutela de pai vivo e de pai que cuida de menino. Então, é bom explicar para essas famílias que isso não pode acontecer e que a tutela ela é uma autorização para que um adulto capaz cuide de um menor, né, de uma criança ou adolescente cujos pais estão ausentes ou perderam o poder familiar ou os pais são falecidos. Vocês já são representantes legais do filho de vocês, que ao fazerem 18 anos, quando atingem a maioridade civil, inclusive tem alguma pergunta aqui, quando é que atinge a maioridade civil? Aos 18 anos. Quando atinge a maioridade, aí é que a criança, o adolescente não vão precisar mais desse tutor, né? Através dessa tutela. Agora, a princípio, eu fiquei chocada, porque eu acredito que a pessoa que trabalha na INSS pode digitar no Google. É uma mensagem, é uma mensagem padrão. Eu vou contar uma peculiaridade que aconteceu comigo. De uma seguidora nossa mandou um print onde o próprio funcionário do INSS batia a boca com o funcionário do INSS, falando assim, por favor, apresentar o documento do representante legal. Daí a mãe, daí o outro funcionário do INSS falou assim, a representante legal é a mãe, os documentos dela já foram acostados no processo, já foram juntados no processo, eu não sei por que você está perguntando isso. Me manda isso aí, que eu vou fazer um ofício. Eu vou tentar falando, Dá para fazer um meme bom disso, mas só para tem milhares de pessoas que receberam essa mensagem. Essa mensagem é padrão, né? Na verdade, eles deveriam colocar que é para anexar a cópia do documento dos pais ou do tutor, né? Exatamente. Então, assim, o que é tutor, cara? Você é o pai da criança? Junta o documento, a certidão de nascimento da criança, o seu RG, para provar que você que é o pai da criança, e o RG da criança, é isso que precisa, tá bom? Muita gente está desesperado por causa disso, e aí fica E o pessoal também está confundindo tutela com curatela. Para efeitos de BPC, não há necessidade de curatela. Mas o INSS às vezes pede, tá? Então... Mas o que acontece? O INSS pede. Então, você vai parar para pensar. Você vai preferir uma briga com o INSS para que no final você vai conseguir o êxito, mas você vai entrar com uma briga com o INSS para falar que você não precisa isso, ter que entrar no judicial para falar que você não pensa isso, ou você faz o processo e apresenta para o INSS? Que também é um processo judicial, entende? Então, assim, se você está trocando 6, eu quase falei besteira, mas enfim, você está trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Agora, você não sabe o que é tutela e curatela, eu fiz uma série de lives maravilhosas agora em dezembro, dá uma olhada lá no IGTV que você encontra. Vamos aproveitar e falar a respeito do CRAS,
Vamos. Época de pandemia, a CRAS ficou fechado e tem um monte de gente falando que não conseguiu fazer o cadastro único e que dá a entrada do benefício, e eles falaram que tem que fazer o cadastro único porque senão não vai conseguir. E vou emendar com outra coisa. Por que o tal do cadastro único é tão importante e tem um monte de gente com benefício suspenso? Porque não fez a atualização do cadastro único. Então, vou começar com a... Posso responder a última pergunta e aí vocês continuam com a outra? Gente, pelo amor de qualquer santo que vocês acreditem, faz a atualização do cadastro único pelo menos a cada 2 anos. Se mudou a situação no meio do caminho, atualiza. Mas se não mudou nada, se continua morando na mesma casa, tendo o mesmo salário, tendo o mesmo marido, tendo a mesma quantidade de filhos, tudo está igual, a cada 2 anos volta no CRAS e diz que está tudo ok. Porque se você não atualizar, o benefício vai ser suspenso. A gente já falou isso 500.000 vezes e a gente vai repetir. E aí, mas tem CRAS que não está funcionando direito, é isso? Você manda um e-mail para o CRAS, você pode mandar um e-mail para o CRAS e você agenda a sua visita para apresentar essas documentações ou você apresenta por e-mail. Porque o que está acontecendo no CRAS, eu acho que onde está o maior foco de confusão com as pessoas, está sendo no CRAS. Por quê? Porque, primeiro, alguns CRAS estão fechados, então as pessoas não sabem como agir. Então, você liga nele, você manda e-mail, você tenta dirimir isso. E, por conta disso, algumas pessoas venceram esse prazo de 2 anos, mas o CRAS estava fechado. E foi suspenso o benefício dessas pessoas. Então, tem gente que está sem ter o que comer, tem gente que está sem benefício, por conta do CRAS que está fechado, eles não conseguem resolver isso. Então, vai atrás. Mas não espera em casa, não espera alguém do CRAS bater na porta da sua casa, falando, você já fez a atualização? Gente, vai lá na porta. Eu não consegui, entra no site. Né? Exato, tem o site do cadastro único, tem aplicativo, exatamente. Então, vai atrás, porque não atualizar o cadastro único é muito sério. O cadastro único ali tem todas as informações da sua família. Confere se está tudo direitinho. Às vezes, o cadastro único está desatualizado, você tem um salário de R$2.000 e agora você está desempregado. Aí, como que eu vou comprovar? Você junta a carteira de trabalho, termo de rescisão da última empresa que você trabalhou, documenta, confere esse negócio do cadastro único e manda o cadastro único para o INSS, porque muitas vezes demora um pouquinho até o banco de dados do cadastro único chegar no INSS. Atualiza isso, gente, porque tem um monte de gente com benefício suspenso por causa disso. E está acontecendo também de ter gente que está constando renda superior do que a renda de verdade. Então, tem gente que não tem renda nenhuma, que está aparecendo, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, que está aparecendo renda assim, por exemplo, é a mãe e o filho, é a mãe, um filho e mais um filho com deficiência. E apareceu uma renda per capita de R$560. Da onde que apareceu? Né? Lembrando que nós temos aí, nós já percebemos e nós presenciamos no último ano que o INSS, que a Dataprev, que todo mundo que mexe com algo que é de benefício do povo, teve problemas burocráticos, né? De ordem técnica. Então, não esperem que te chamem lá com uma cartinha para você devolver 90 mil, para você devolver 100 mil reais. Inclusive, é importante falar para vocês, para não ficarem desesperados. Eu recebi cada mensagem de desespero. Teve uma pessoa que ia tentar suicidar, porque ela recebeu o benefício e o INSS chamou ela para responder, falando que ela tinha recebido indevidamente durante muitos anos e estava cobrando dela 100, 150 mil reais. Então, acalmem o coração de vocês. Isso tem defesa. O que é comido lá atrás, aquilo ali serviu para benefício do seu filho. Isso é fácil de ser comprovado, né? Era um benefício assistencial. O erro não foi seu. Você precisava daquele dinheiro. Então, vocês não vão ser presos por isso. Eles não vão tomar sua casa, nem a sua geladeira, nada disso. Desde que você não tenha mentido. Fraudado. Muita gente recebendo o benefício na base de informação errada. Mas aí nós estamos falando de pessoas criminosas. Exato.
né? Nós estamos pensando, presumindo que são pessoas do bem, que tiveram problema de ordem técnica lá dentro, porque nós já percebemos que isso é uma falha deles mesmo. Inclusive, a Letícia acabou de falar que ela tem presenciado que as pessoas estão chegando lá e a renda está diferente. E por quê? Isso é erro da pessoa? Não. E o que eles estão informando no CRAS? Tinha uma mãezinha que ela estava desesperada, que é ela, um filho e outro filho com deficiência. Ela chegou lá, a renda per capita dela está R$561. Ela falou, mas eu não tenho renda. Ah, mas o sistema colocou isso automaticamente. Gente, tem alguma coisa errada. Você bate o pé lá e fala, tem alguma coisa errada. Se você continuar achando que tem alguma coisa errada, procura a Defensoria Pública, porque o Ministério Público, porque tem alguma coisa errada nesse sistema. E não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas que me questionaram isso. Porque como eu chamei a atenção para pessoal, dá uma checada para ver como é que está o seu cadastro único, se está atualizado. Daí o pessoal foi ver se estava atualizado, tudo, então entrou no aplicativo. E daí eles foram surpreendidos com renda de R$350 per capita, R$560 renda per capita. E não é verdade, porque essas pessoas não têm renda. Né? Então, vamos só dar uma repassada nesse. Entra no cadastro único e confere a renda que está ali. Se tiver alguma coisa de errado, você tem como comprovar que você não está trabalhando, junta a carteira de trabalho, junta os termos de rescisão, enfim, entende? Para você atualizar isso e deixar tudo direitinho. Ah, eu não tenho documento nenhum para comprovar. Ok, então você vai fazer uma declaração dizendo que você não tem renda nenhuma. Quem vai ter que provar que você tem dinheiro são eles. Ah, mas isso eu não sei fazer. Ok, você pode procurar a Defensoria Pública da União. Você não sabe como procurar a Defensoria Pública da União, você pode dar um Google, que no site da Defensoria você vai procurar cada estado tem a sua base, e ali tem todas as informações do seu estado para que você procure um defensor público que vai te atender de forma gratuita, você não vai pagar absolutamente nada. Você quer contratar um advogado? Tudo bem, aí você liga para ele quando você quiser, você contrata, só que você paga, entende? Então, vale a pena a gente pensar que, na atual situação, você já não tem dinheiro para nada, você se comprometer com um advogado, e tem muito advogado extorquindo dinheiro entre nós aqui, né? Tem muitos advogados que estão extorquindo dinheiro das pessoas, porque uma coisa é você receber pelo seu salário, outra coisa é você abusar financeiramente dos outros. Eu fico revoltadíssima com isso, mas enfim, não é a nossa pauta de hoje, mas vale a pena você pensar, a Defensoria Pública tem advogados espetaculares, extremamente competentes. Agora, vamos falar uma coisa. A renda do BPC, a gente acabou de falar, tem muita gente fazendo perguntas que a gente já respondeu, tá bom? Então, vocês voltem e assistam de novo a live, porque já está no finalzinho, inclusive, a gente tem mais 10 minutinhos. Mas tem gente falando que, ou melhor, a gente falou agora há pouco que o BPC não pode ser contado como renda. Mas tem um monte de gente que, quando recebe o BPC, perde o Bolsa. Vamos explicar um pouquinho como que funciona isso? Porque isso acontece demais. E aí, assim, o BPC não é renda para um outro BPC. Mas, quem quer continuar? Mas Letícia. O BPC é renda para você... receber o BPC, o Bolsa Família. Bolsa Família. No entanto, existe uma lei que fala que o Bolsa Família não é renda. Entendeu? Que ele não entra na renda do BPC. Então, é isso. O Bolsa Família e um BPC não entra no cálculo de outro do BPC. Ó, vamos lá, vou tentar fazer gestinho. Aqui está o Bolsa, aqui está o BPC. Nenhum desses dois entram no cálculo de um novo BPC. Mas o valor recebido de BPC entra no cálculo para você receber o Bolsa. O que acontece na maioria esmagadora das famílias? A pessoa recebe o Bolsa aqui, solicita o BPC. Conseguiu o BPC? Gente, o BPC tem um valor muito superior ao Bolsa. O que vai acontecer? A renda per capita vai ultrapassar o limite do Bolsa, então você perde o Bolsa. Ah, eu estou perdendo porque eu recebi o BPC. Você perde o Bolsa, mas você está recebendo do BPC, que é um valor superior. Então, vamos pensar pela lógica da coisa. Ainda assim, está sendo vantagem. Mas, daquelas pessoas que estão com o processo do BPC em andamento, já façam a conta que quando sair o BPC, você vai perder bolsa. Porque são pouquíssimas as famílias, normalmente aquelas que têm muitos filhos, aí sim a renda per capita ainda fica no limite, então continua recebendo bolsa, ok? Então, vamos lá. Lembrando bolsa, só uma coisa, que
o Bolsa, que daí as pessoas falam, mas como que você... Bolsa Família para pessoa assim extrema, a gente fala do pessoal em miserabilidade social do BPC, o Bolsa é para aquelas pessoas em extrema miserabilidade social. O que é essa extrema miserabilidade social? É de R$0,89 a primeira faixa e a outra de R$89,40. É para a pessoa não morrer de fome em casa e parar no hospital para tomar soros. Então, por isso eles dão um trocadinho. O que você faz com R$89 por pessoa? É um trocadinho só para fazer uma feira e para você morrer de fome na sua casa e não no hospital, né? Só isso, basicamente. No momento da pandemia não está dando para comprar nenhum gás, porque como é que você vai fazer? Você vai comer as coisas cruas também, né? Porque não dá. Muita gente está perguntando aqui também, quem tem BPC pode trabalhar? Boa, era a minha próxima da lista aqui. Vamos lá, posso? Eu adoro, porque me perguntam muito. Gente, você pode. Não está escrito na lei, quem recebe BPC não pode trabalhar. O que está escrito na lei é que a pessoa que recebe BPC não pode ter a renda per capita acima do limite. Então, vamos pensar o seguinte. Numa família de 6 pessoas e ninguém trabalha, uma pessoa trabalhando e recebendo salário mínimo, tudo bem, não vai ultrapassar o limite. Agora, uma família de 2 pessoas, se uma delas vai trabalhar e recebe um salário mínimo, já passou do limite, vai perder o BPC. Então, assim, o que a gente só lembrando que a pessoa que recebe o BPC, se ela trabalhar, a pessoa com deficiência, se ela trabalhar, ela perde o benefício. Sim. Isso vale a pena. E, inclusive, salvo em condição de menor aprendiz, que exatamente, isso que eu ia falar. Pode só trabalhar... dessa forma que pode. E o benefício é suspenso. Exato. Se passou de 2 anos e está trabalhando, é sinal que ele pode se sustentar. Entende que na lei tudo tem uma lógica, né? Então, assim, o menor aprendiz ele pode trabalhar e ele pode receber o BPC até os 2 anos. Se ele continua trabalhando depois de 2 anos, é sinal que ele já está inserido no mercado de trabalho, o BPC vai ser tirado, tá? Então, assim, o que a gente recomenda? Você não vai conseguir trabalhar registrado em nenhum lugar, mas se você fizer um biquinho de uma coisa, faz um servicinho aqui, ali, dá uma ajudazinha dentro de casa, sem comprometer formalmente aí a renda. Mas é uma realidade. O que estão perguntando aqui é se pensão alimentícia entra como cálculo de renda do BPC. Tudo que você recebe um aluguelzinho de uma casinha no fundo. Se o governo souber que você recebe esse aluguel, ele vai entrar como cálculo. Você recebe pensão, entra como cálculo. Agora, tem um monte de gente que não informa a pensão. Aí, muitas vezes acontece o seguinte, a mãe não informa que o pai paga uma pensão, que pode ser uma miséria, gente. A gente não é nem a questão do valor. Às vezes é um valor pequeno, mas a mãe fala que não recebe nada. Só que o pai, quando faz a declaração de imposto de renda dele, ele declara, aquela pensão já é descontada do salário do pai, é descontada em folha. Quando a empresa faz esse desconto, a empresa informa para o governo. Quando você é contratado numa empresa, quando você é registrado, ela assina a sua carteira, essa empresa informa o governo. Quando você faz um plano de saúde, todos os planos de saúde têm que informar o governo os CPFs que estão segurados ali. Quando você aluga uma casa por uma imobiliária, as imobiliárias têm que declarar isso para o governo. O governo criou uma série de declarações. Tem a DIMED para os planos de saúde, tem a DIMOB para as imobiliárias, tem a RAIS, tem a DIP para as empresas, tem a CAGED das empresas, tem o E-Social para quem tem empregada doméstica, tem o E-Social para quem tem empresa, entende? São um monte de declarações que o governo inventa. Por quê? Porque quando a gente chega no governo, ele já tem todas essas informações. E eles estão cruzando isso agora. Eles descobriram com o auxílio emergencial que eles cruzando isso, eles conseguem pegar fraude e eles estão cruzando isso. Vou dar um exemplo de gente que perdeu o BPC. A pessoa mora numa casa e, de repente, depois de um tempo, ela mudou e foi morar junto com os pais e tudo. Teve até um caso desse que chegou aqui para a gente, né? E aí, no meio da pandemia, o BPC foi suspenso. Por quê? Porque a pessoa tinha oficialmente o endereço, só que quando ela foi pedir o auxílio emergencial, ela colocou o endereço atual, e aí eles têm como calcular, pelo endereço que foi colocado, a renda de todo mundo que está naquela casa. Então, até redes sociais o governo pode usar para poder avaliar a sua renda. Vou dar um exemplo que é clássico, assim, quase todos os advogados já falaram a respeito desse exemplo. Teve gente que perdeu o BPC
porque postou foto que foi passear na Disney. E aí falou, não, mas me pagaram essa viagem, eu recebi de graça. Ok, se a família tem dinheiro para te levar para a Disney, a família tem dinheiro para sustentar. Por quê? Porque a lei do BPC não fala só a respeito de você não ter dinheiro para sustento, mas fala a respeito da sua família também, ok? Então, cuidado com o que vocês postam, porque não é que o governo vai ficar mexendo no Facebook de todo mundo, mas, contudo, porém, entretanto, eles podem usar isso como comprovação de que você tem uma renda acima do que você está declarando. Então, muito cuidado, tá bom? E tem muita gente que fala assim, mas eu conheço gente que recebe bolsa de 387, que recebe isso, e tem carro zero, casa própria. Não pegaram agora. Mas a hora que pegar, eu não quero nem ver, vai ter que devolver tudo. Então... Vou responder por uma atrevidinha aqui, porque a gente está fazendo o trabalho, né? Ajudando as pessoas, e a atrevidinha... Né? Aí a atrevidinha escreveu aqui, por isso não gosto dessas lives, fazemos as perguntas e não tem resposta. Bom, começa a assistir desde o início que você vai ter resposta. Então, eu vou responder a pergunta dessa atrevidinha, que é a pergunta de um monte de gente que está aqui. Então, por que eles estão colocando como renda do BPC lá no CRAS? Gente, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não trabalhamos no CRAS. Mas que isso foi uma coisa que a gente constatou, que a gente está analisando, que está acontecendo. Tá. E o que a gente está trazendo para vocês é dica para vocês atualizarem o cadastro e questionarem se tiver alguma coisa errada, porque nós não estamos lá dentro para ver de fato o que está acontecendo, mas provavelmente é um erro no cadastro do sistema. É o que a gente acha. Agora, a gente precisa ver se isso está sendo colocado como renda ou que está sendo colocado como fonte como origem de dinheiro para o sustento, entende? Porque não, está na rubrica, tá na rubrica de renda per capita mesmo. No campo, assim, como renda extrato, que você recebe não está entrando como isento, porque assim, entrando como renda no CRAS vai aparecer que a pessoa recebe BPC. O que não pode acontecer é esse BPC ser contado como renda. Mas aí, quando você solicita o benefício no INSS, você junta a carta de concessão ou cartão, enfim, de quem está na família que já recebe BPC, porque aí você consegue comprovar que, olha, INSS, o valor que o CRAS está dizendo que a gente tem de renda não é renda, é BPC. E se por acaso o INSS negar baseado nisso, vai em juízo, que os juízes estão adorando dar canetada em cima do INSS, ok? Porque isso está na lei, não é renda, ponto final. Se o INSS está desobedecendo, em juízo, os juízes adoram isso. E para ficar claro, assim, né, para qualquer pessoa que de repente quiser insinuar que a gente está incentivando a judicialização, né, porque uma das coisas que os advogados a gente está tentando ao máximo que não seja. Exato. Então, assim, né, nós advogados não devemos incentivar a judicialização. O que é isso? A gente não deve ficar falando para a pessoa, entra com o processo, sai com o processo. O que a gente está incentivando é a justiça, ok? Então, se a lei fala que BPC não é renda, que tem todas essas regrinhas e o INSS está descumprindo, o que a gente está deixando muito bem claro para vocês é que a gente não precisa ficar calado, porque existe uma proteção legal para isso. E quando chegar em juízo, o INSS vai baixar a cabeça e vai ter que obedecer ao juiz. De uma forma muito clara, assim, é isso que acontece. Só para finalizar aqui, porque perguntaram do auxílio, o BPC é da pessoa, o auxílio é da mãe, do pai, de quem tiver precisando. Porque perguntaram aqui. Muitas pessoas estão perguntando isso, se vai ter que devolver o auxílio. Não vai. Salvo se você é a pessoa com deficiência e você recebeu o BPC, o auxílio emergencial. Se você recebe o BPC e recebeu o auxílio emergencial, você vai ter que devolver. Se você é a pessoa com deficiência, se você é a mãe dessa pessoa com deficiência... E o cartão está no seu nome, tudo bem, porque não é você que recebe o benefício. O benefício vai para sua conta, mas quem tem direito ao benefício é o seu filho, a pessoa com deficiência. É só uma mera formalidade administrativa para facilitar a sua vida que esse cartão está no seu nome, mas o benefício é da pessoa com deficiência,
do seu filho. Outra pergunta. Aí, ó, nós três estamos respondendo isso aí, gente. Manda nos grupos, porque isso daí é algo que a gente ficou respondendo durante 9 meses. É quase um filho nascendo, de tanto que a gente respondeu. Ó, quem tem cartão de crédito pode ter BPC? Uma vez eu fiz um vídeo, as pessoas quase enlouqueceram. Se você tem um cartão de crédito de 25 mil reais, que foi o caso que chegou em mim, e estava recebendo o BPC, eu falei com essa pessoa que os dados iam ser cruzados, porque o Banco Central recebe essas transações. Então, tenham cuidado com as movimentações altas, que é aquilo que a Carla falou, não fique emprestando não empresta seu cartão. Gato, tem que seguir a lógica matemática. O que você informou que recebe para o INSS tem que bater com as despesas que você tem comprovado. Se você está gastando tem que ter a origem mais da renda. Exato. Então, assim, se você está gastando mais do que você informou que você recebe, tem alguma coisa de errado. Está faltando coisa para informar aqui, né? Então, é essa a lógica da coisa. Eu gosto muito de explicar a lógica, porque a gente consegue pensar e não simplesmente repetir aquilo que a gente ouviu as pessoas falando. Meninas, a gente tem que terminar. A gente já está Só uma coisa, gente. Quem perdeu a live, você sabe, algum colega, algum amigo, alguém da família que perdeu a live, ela vai ficar salva em todas as redes sociais. Compartilhem nos grupos que vocês participam, compartilhem no grupo do WhatsApp, compartilhem em todos os lugares para mais gente ter acesso a essas informações, ok? Exato. Vai estar salvo no Instagram, vai estar salvo no YouTube e tudo. Quem entrou no YouTube do Autismo Legal, não rolou, viu? A gente e lembrando, não entrou no Autismo Legal. Vai lá, Michele, quem quiser falar com você. Quem quiser falar comigo, eu estou lá no Instagram, @Michele Siqueira, e na minha página, Michele Siqueira Advogada. E eu quero falar rapidinho. Esse trio aqui, gente, vai trazer muita coisa boa para vocês em 2021.